Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Emily e mais uma vez eu tô aqui gravando um vídeo domingo, tá? Hoje é domingo e eu decidi gravar o vídeo porque primeiro que eu tô sumida do canal, né? Mas até que eu tô gravando com mais frequência do que antes. Antes eu demorava tipo um mês pra voltar a gravar. Mas eu tô mais tranquila, mais feliz de leve com a vida, de boa assim. Tô de recesso do trabalho, então provavelmente vou ter mais tempo pra gravar também. E é isso. Bom, eu tô gravando esse vídeo porque eu quero falar sobre retorno de Saturno e decisões da vida, né? É como se fosse um complemento do vídeo anterior que eu gravei sobre a fase dos 20, né? Porque ela é a fase mais importante da nossa vida. E mais uma vez eu quero falar um pouco sobre esse livro aqui que eu tô lendo. Tô bem no finalzinho aqui do livro. E ele é maravilhoso, gente. Se você estiver na fase dos 20, dos 30, dos 40 e quer recomeçar, leia, porque fala sobre o pessoal de 20 anos, né? Até 29, contanto que tem até um capítulo escrito 29 perguntas que se deve fazer ao seu parceiro. Muito interessante. E por quê? Né? Bom, o retorno de Saturno, né, na astrologia, chama retorno de Saturno, é uma fase entre os 28 e os 29 anos que a gente está transformando, se transformando internamente, né? A gente está chegando perto dos 30 e vem aquelas questões, né? Aqueles surtos, aquela, tipo assim, caraca, eu tô perto de fazer 30 e eu preciso fazer uma grande coisa aqui, mudar alguma coisa na minha vida. Então, geralmente é uma fase de reflexão, uma fase de mudança. Geralmente a gente muda de cidade, de país, de, sei lá, de relacionamento, de ciclo, de trabalho. Enfim, a gente está se reinventando, se reencontrando. Mas é interessante, eu falei da astrologia, né? Porque é uma coisa que realmente fala sobre essa fase. Mas eu parei um pouco de estudar astrologia porque, enfim, eu estou focada mais em física quântica e mecânica quântica, não que anule, mas eu sei que a astrologia fala sobre essa questão do retorno de Saturno, eu acho um ótimo termo para mencionar sobre essa fase dos 20 e muitos, quase 30, né, que a gente está lá com aquela ansiedade de tipo, cara, o que eu vou fazer da vida, eu tô perto dos 30, ainda não resolvi o que eu queria resolver. E esse livro é muito bom porque eu tô perto de fazer 29, daqui a 2 dias eu faço aniversário. E esse livro me ajudou muito porque trouxe muitas questões que antes, não que eu não estava olhando, tá? Mas que realmente reforçaram aquilo que eu acreditava e também me mostraram que há coisas que a gente não para pensar sobre, mas que também são importantes, sabe? Na fase dos 20 e pouco, 30, assim. Bom, eu vou falar um pouquinho de cada capítulo que eu li, não de forma muito extensa, né, porque foi um livro de mais de 300 páginas, ele é bem... 300 não, quase 300. Ele é bem grande, mas ele fala de escolhas, né, que a gente faz ao longo dos 20, às vezes escolhas um pouco imaturas, né, da base da emoção, porque segundo a ciência, a gente ainda está formando nosso cérebro até os 30 anos. Então, até os 30 anos, se você está fazendo escolhas ainda um pouco mais emocionais do que racionais, não se culpe, porque provavelmente o seu cérebro está imaturo o suficiente para que você faça escolhas realmente boas, né, na sua vida. Às vezes você vai fazer uma escolha ruim, depois você vai se arrepender dela, mas você pode recomeçar se possível for. Sempre dá para recomeçar, né? Esse livro fala também sobre carreira, né, que a gente, se não se encontra feliz na carreira que a gente escolheu, a gente pode estar sempre mudar a carreira, mas a gente não pode mudar. Carreira é como se falasse assim, na carreira você consegue mudar, você consegue recomeçar, mas quando você vai escolher um cônjuge, é mais difícil de você recomeçar. E por isso você não pode escolher um cônjuge baseado na sua emoção. E muito menos apressar o passo, né, de morar junto,
achando que as coisas vão melhorar com o tempo, ou que ele vai querer casar posteriormente. Principalmente as mulheres falam muito disso, que geralmente quando você mora junto com a pessoa, ela fica acomodada, né, para poder casar, né, e também se vocês não conversam a respeito de ter ou não filhos, e você vai ficando mais velha, entrando no comodismo, às vezes você nem para pensar se você quer ou não ter um filho, né, que são coisas que você realmente deve refletir sobre, né, de se a pessoa que está com você é a pessoa certa para você ter um filho, ou se você não quer um filho, que tipo de vida você quer, tipo de estilo de vida você quer ter. É muito interessante. E na parte que fala sobre os 29 perguntas, né, pro cônjuge, é um pouco, é muito detalhista, assim, são 29 perguntas que você faz a respeito de tudo, assim, finanças, como que você, com a sua questão com crianças, né, trabalho, como você cuida do seu dinheiro, qual o seu relacionamento com sua família, como é que você vê, como é que você gostaria que fosse o nosso relacionamento. Então é muito interessante, sabe? E eu agora com 28 anos, 29, né, eu tô um pouco ansiosa para fazer 29, um pouco nervosa também, tipo, que eu gostaria de estar bem mais avançada aqui. E é um sentimento coletivo, né, do pessoal da minha idade, assim. Todo mundo queria estar num outro lugar, numa outra vida, numa outra fase. Mas a gente está escrevendo a nossa história, a gente está batalhando, está fazendo o nosso para poder chegar lá, né? E espero que fazendo boas escolhas, né, não tendo pressa para se relacionar, para resolver isso logo, até porque a gente é jovem, mas ao mesmo tempo pensando que daqui a pouco os 30 vêm, se a gente mudar de ideia em relação a filhos, né, não que seja uma dúvida que eu tenho, porque nunca foi uma vontade genuína ter crianças para mim. Sempre foi mais uma querência, né? Uma vontade dos meus pais, da minha mãe, mais especificamente. Meu pai nunca entrou nessa questão comigo. Mas eles têm que entender que a gente é um ser humano que tem as próprias vontades, tem os próprios desejos, anseios. E, acima de tudo, a gente fazer escolhas que realmente possam impactar o nosso futuro de forma positiva, sabe? Então, pensar muito antes de escolher um parceiro, um emprego, mas se a gente escolher um emprego errado, a gente pode mudar. E esse livro é muito interessante também, fala de uma parte de que talvez a pessoa que vai te colocar no emprego legal não vai ser a pessoa que é tua amiga, mas uma pessoa que você não tem tanta proximidade assim, né? Fala dos vínculos fracos, que são as pessoas que você conhece na vida e depois não tem tanto contato, e aí aquela pessoa vai te indicar para o emprego que você queria, o emprego que você precisava. Aconteceu isso comigo quando eu trabalhei na Target. Não sei nem se eu podia estar falando o nome da empresa aqui, mas uma empresa de atendimento em relacionamento do cliente. E eu fui indicada por uma colega de faculdade que eu não tinha nem contato mais e que, tipo, a gente não era próxima. Mas ela lembrou de mim, perguntou se eu queria vaga, eu aceitei, claro. Mas foi muito interessante porque eu não esperava que eu fosse ter essa ajuda dela, né, externa. Eu esperava de um amigo, mas nunca rolou, né? Não vou entrar nessa questão. Mas o retorno de Saturno é uma fase interessante da vida, fase de reflexão, uma fase de aprendizado, uma fase de a gente realmente estar pensando mais no amanhã e não deixando tudo para depois, né? Porque os anos passam muito rápido, apesar de eu achar que, tipo, meus 18 anos até os 28 demorou. Mas ao mesmo tempo eu olho para trás e falo, caraca, já passou 10 anos, mas se eu parar para pensar em tudo que eu já conquistei, demorou, porque eu conquistei muitas coisas, sabe? Eu tenho uma graduação, eu tenho uma pós-graduação, eu tenho um técnico, eu estou querendo fazer um mestrado, eu tenho um monte de curso em várias coisas, eu tenho cursos de idiomas, em 3 idiomas diferentes, eu tenho curso de edição de vídeo, eu tenho curso de design, eu tenho uma pancada de coisa. Eu já conheci vários lugares legais, sozinha, acompanhada. Eu, sabe, eu não amadureci nesse tempo todo. É claro que a minha adolescência também, eu não amadureci antes, porque a minha adolescência foi ser muito presa em casa. Então, quando eu finalmente consegui sair sozinha,
ou com minhas amigas também eram muito tímidas na época, foi tipo, já tava com 20 e poucos anos, então tudo meu foi muito tarde, sabe? Então eu não posso cobrar uma coisa que antes eu não tinha. Eu demorei a amadurecer, eu demorei a me encontrar, eu demorei a fazer coisas sozinha. Então, quando você tem uma criação um pouco mais presa, né? Você acaba não conhecendo as pessoas lá fora, né? Como é que o mundo é mal. Você, tipo, fica um pouco inocente para a vida, fica um pouco atrasado, né? No sentido de ter malícia e voar, né? Mas essa é uma coisa que vai mudando com o tempo, que a gente vai quebrando a cara, vai amadurecendo, vai mudando, e aí as coisas, as ferramentas vão chegando no tempo que a gente precisa, sabe? Eu tenho certeza de que eu tenho muitas coisas para conquistar ainda. Infelizmente, alguns programas que eu quero participar de mestrado, enfim, intercâmbio, tem limite de idade, mas eu sei que se for para ser meu, eu tendo a idade que eu tenho agora, ou a idade posterior a essa, eu vou conseguir, porque não importam as circunstâncias, sabe? E eu falo também aqui de lei da exposição e serve para isso. Também para a gente acreditar que aquilo que é para essa nossa vai chegar de uma forma fácil, leve, para a gente não ficar ansioso ou ficar triste, porque, cara, tudo pode acontecer em um ano, ou 2 ou 3 anos, e a gente não sabe, sabe? O que a gente pode fazer é ter conexão com Deus, fazer a nossa parte, estudar, trabalhar, ajudar as pessoas, fazer o que a gente gosta, né? E procurar ser a nossa melhor versão. Bom, eu quero muito recomendar esse livro aqui para vocês. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser comprar, tá? E é isso. Tá me ajudando, fez eu refletir bastante. São histórias de jovens que estão falando com a psicóloga, né? E estão passando por essa fase, né? De mudança, descoberta. E eu me identifiquei e é isso, gente. Estou com medo dos 30, mas eu vou sempre continuar sendo essa pessoa jovial, essa pessoa introvertida, né? Eu sou um pouco introvertida, a amante dos livros, de romance, de essa romântica irreparável, essa pessoa sonhadora, criativa, que gosta de muitas coisas, que quer descobrir o mundo, que quer viajar, que quer expandir esse canal. Eu vou ser sempre eu mesma, independente da minha idade, e eu quero incentivar vocês a serem vocês mesmos, a serem espontâneos, porque é isso que vai fazer vocês brilharem. Um grande beijo, feliz aniversário pra mim! Não sei se eu vou gravar dia 25 o vlog, talvez eu grave, aí se eu gravar eu vou postar aqui no canal, mas amei o bate-papo, tá bom? Tchau!